E aí, pessoal, hoje vamos falar um pouco aqui a respeito da minuteira, né? Muitos conhecem como timer, temporizador. Para quem não conhece essa peça aqui ela equipa as geladeiras mais antigas frost free. As geladeiras que não tem placa eletrônica, elas trabalham com essa peça aqui. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o funcionamento dela. E vou mostrar para vocês aqui, estou até com um chicote aqui. E vou fazer uma simulação para vocês aqui do funcionamento dela. Para quem não conhece, essa minuteira tem ela de 8 e de 12 horas. No caso, a minuteira de 8 horas ela tem um ciclo de 8 horas de trabalho e 25 minutos de degelo. E a de 12 horas a mesma coisa, 12 horas de trabalho e 25 minutos de degelo. Essa minuteira aqui ela é alimentada 127 volts, né? Se você for comprar, você encontra 127 volts, 220 volts. Essa aqui é 127 volts. Não sei se está dando para pegar bem a câmera aí. Ela suporta uma corrente de 10 amperes e um compressor de 1/3. Se for utilizar um compressor maior de 1/3, ou então uma corrente acima disso daqui de 10 amperes, aí eu sugiro que você utilize também um contator, porque senão dá problema na peça, né? Igual eu falei anteriormente, ela é alimentada a 127 volts. Aqui ela tem os bornes, dá pra você ver aqui, ó. Ela tem o número 1, 2, 3 e 4, né? Ela é sempre alimentada pelos números ímpares, né? No caso, o 1 e o 3. A alimentação dela é sempre no 1 e no 3. Até mais fácil você notar aqui, ó. Sempre tem esse M aqui ou esse R aqui, ó. 1 e 3. Sempre na perna do meio. Na perna aqui do meio. Dessas três mais juntas, a perna do meio. E essa aqui na lateral. A alimentação dela é 127 volts. Ela precisa ser alimentada. Ela tem um motorzinho aqui dentro que vai girando bem devagar, como se fosse um relógio. E nas saídas aqui tem a saída 2, que é a saída da resistência, no caso o ciclo de 25 minutos, e a saída 4, que no caso é o ciclo de 8 horas, que é a saída que vai para o compressor. Nas geladeiras mais antigas, essas geladeiras frost free antigas, vinham com essa peça aqui. Não tinha a placa eletrônica, né? Então vinha com essa peça aqui. E essa peça aqui trabalhava em conjunto com o termostato, que no caso é um termostato de bulbo comum. E na parte ali do evaporador, trabalhavam com essa peça aqui, que é o bimetal, que vai fixada no tubo de retorno do evaporador. E o fusível térmico, né? Eu não tenho um fusível térmico para mostrar para vocês aqui agora, mas ela trabalhava com essa peça aqui, ó. Aí, como funciona, pessoal? Referente ao ciclo aqui de dejeto, no caso essa última perninha aqui, no caso a saída número 2. Quando a geladeira entra em modo de degelo, ela libera a passagem da corrente elétrica, né? A corrente elétrica vai até lá no evaporador. Chegando no evaporador, tem essa peça aqui que serve como interruptor. Essa peça aqui é conhecida como bimetal. Ela vai fixada no cano de retorno do evaporador. Quando essa peça aqui atinge a temperatura, ela atraca os contatos dela aqui dentro aqui e libera a passagem da corrente elétrica. A passagem da corrente elétrica saindo dela aqui vai para um fusível térmico, né? Que no caso é um fusível fica encaixado ali ao lado do evaporador. Esse fusível térmico ele é para detectar a temperatura. Se ele elevar a temperatura muito, ele abre, né? Impedindo a passagem da corrente elétrica e a energização da resistência. No caso ele funcionando normal, a energia que passa por ele aqui chega à resistência, a resistência vai e entra em modo de gelo, começa a esquentar e derreter a formação de gelo. Essa minuteira aqui, no caso é 25 minutos, mas ocorre se o evaporador fazer o degelo antes, vamos supor, com 10 minutos já derreteu toda a formação de gelo. Para a resistência não ficar ligada e correr risco de queimar, incendiar o aparelho, esse bimetal atua novamente. Na hora que ele atinge a temperatura dele, ele abre os contatos. Abrindo os contatos, impede a passagem da corrente elétrica. Impedindo a passagem da corrente elétrica, a resistência automaticamente desliga. E
Aí nesse caso aí é um dispositivo de proteção para evitar aí a queima da resistência e a queima do aparelho. A mesma coisa é o fusível térmico. Na parte do compressor já expliquei já, que no caso é um termostato, né? É um termostato de bulbo normal, que detectando a temperatura pré-determinada lá, no seletorzinho lá, ele vai e impede também a passagem da corrente, desarmando o compressor. Então é um sistema bem simples, creio eu que é um sistema praticamente mais eficaz que o de placa eletrônica, porque a placa eletrônica ela é complicada, né? Trabalha com sensor de temperatura, sensor de degelo, então é mais sensível, né? Essa peça aqui é uma peça mais robusta, então a geladeira ela tem uma durabilidade bem maior. Então eu vou alimentar para vocês aqui, para vocês verem como é que é o funcionamento dela. Aqui atrás você pode vir com a chave de fenda, tem um botãozinho aqui, você pode vir aqui e rodar aqui, aí você vai conseguir adiantar o tempo de 8 horas, né, e 24 minutos, pra você fazer o teste para ver se ela está funcionando normal. Aqui é um chicote, né, aqui é um chicote que eu fiz, aqui é a alimentação, eu vou alimentar para vocês aqui agora, sempre alimentando, pessoal, no 1 e no 3, viu? Alimentei aqui o 1, o 3 e o 1. Tá alimentada, ela tá alimentada agora. Aqui é a energia elétrica dela. Assim que você alimentar ela, ela vai começar a vibrar. Você pega nela e vê. Você vai sentir uma leve vibração. Se tiver com essa leve vibração, ela tá funcionando. Aí aqui é a saída, no caso, a saída 2 é a saída que vai para resistência, que no caso é a saída de 25 minutos. E na saída 4 aqui é a saída que vai para o compressor. A saída vai para o compressor. Então aqui tá. Vou simular aqui que é o fio do compressor, né? Ele vai aqui na lâmpada, né? E um dos fios da lâmpada, né, que no caso é o fio vermelho, ele interliga aqui na alimentação que vai pro temporizador. Agora eu vou energizar para vocês aqui e mostrar para vocês na prática. Aí, pessoal, tá ligado? Como você pode ver, a lâmpada tá acesa, né? A lâmpada tá acesa. Ele tá no ciclo aqui de 8 horas, né? Então nós vamos adiantar aqui agora esse ciclo aqui para vocês verem. Eu seguro aqui para ele não rodar. Aqui, venho aqui. Um botãozinho aqui. Eu encaixo a chave de fenda e começo a girar. Você vai escutando os cliquezinhos, pessoal. Na hora que ela atingir aqui o final das 8 horas, ele vai dar um clique um pouco mais alto e vai entrar em modo de gelo. Chegando agora. Entrou em modo de gelo, pessoal. Entrou em modo de gelo. Agora eu vou desenergizar aqui mais uma vez. E vou tirar aqui agora o pino aqui que vai pro compressor, e vou ligar aqui na resistência para você ver. Conectei o pino aqui, onde é que vai para resistência, e vou fazer a energização novamente da minuteira. Entrou em modo de gelo. Agora, pessoal, é o seguinte, quando você for rodar aqui, é um passe muito pequeno, viu? Uma viradinha de nada e ele já volta pro ciclo de 8 horas. Olha pra vocês verem. Voltou. Aí entrou novamente, nesse caso aí, no ciclo de 8 horas, né? Então, esse aí que é o funcionamento dessa peça, né? Que no caso é um temporizador. Pra mim, é um sistema bem eficaz, né? E com baixa manutenção. Melhor que placa eletrônica. Muito mais melhor que placa eletrônica. Mas é assim. O mundo vai modernizando e as coisas também. Se teve um engenheiro que estudou e falou que a placa eletrônica é melhor que esse sistema aqui, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Então, a gente vai mexendo com placa eletrônica. Infelizmente, essas geladeiras de hoje em dia que tem placa eletrônica, elas têm uma durabilidade bem baixa, né?
tanta questão de compressor. Hoje em dia os compressores estão vindo com a bobina de trabalho de alumínio e a bobina de partida de cobre. Então é um compressor que tem uma vida útil bem curta, não dura igual os compressores antigos. A geladeira de hoje em dia, a tubulação interna está vindo com tubulação de cobre, cada vez mais as